Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou deixar a questão aqui na tela. Um minutinho. Eu sei que todos vocês já fizeram a leitura, já fizeram a análise, mas que de repente tem uma novidade nessa tela, no gabarito. Por isso que eu gostaria muito de conversar com vocês sobre esta questão. Pessoal, esse vídeo está gravado. Eu fiz uma gravação anteriormente. Após nós finalizarmos este vídeo com a explicação destes 6 exercícios, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma live ao vivo para possíveis discussões sobre estas questões, ok? Mas eu acredito que no decorrer das explicações aqui vocês consigam acompanhar e sanar as dúvidas de vocês. Vamos lá então? Nessa primeira questão, nós temos uma imagem para analisar. Nessa imagem, observem ali que nós temos 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4, vocês observam aqui, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? E uma evolução de tempo nesta imagem. Curiosidade, nós temos aqui solo, temos líquens e temos capim, tudo bem? Então, nesta evolução dessa imagem aqui, nós temos que analisar o seguinte: nós não começamos numa rocha e começamos no solo. Primeiro ponto de partida. Falamos dos líquens e falamos do capim. Vamos para as alternativas. Na fase 2, nesta fase 2 aqui, temos a sucessão secundária, uma vez que na fase 1, teve início a sucessão primária. Pessoal, muito cuidado. Sucessão primária e sucessão secundária não se referem respectivamente à fase 1 ou fase 2. A sucessão primária, ela tem todos os estágios, desde a ecese, a série e o clímax, assim como a sucessão secundária, tá? Ambas as sucessões, seja em local completamente antes nunca habitado, primária, ou seja uma sucessão em local devastado, incendiado, secundária, possuem ao longo do seu processo gradual todos os estágios de ecese, série e clímax. Então, essa alternativa A, completamente errada. Alternativa B. Ocorre maior competição na fase 3 que na fase 4, uma vez que capins e líquens habitam a mesma área. Pessoal, os líquens, eles são a comunidade pioneira que irá ocupar este local. Na sequência dos líquens, no processo gradual, aparece as gramíneas, aparece o capim. Sucessivamente, aparecerão arbustos e, consequentemente, árvores. Ok. Existe uma competição entre eles? Não, não existe uma competição, existe uma evolução. Descartamos a alternativa B. Alternativa C. Após as fases representadas, 1, 2, 3 e 4, ocorrerá um estágio seguinte, com arbustos de pequeno porte e futuramente uma nova fase, composta por árvores que será chamada de clímax. Para mim, essa é a resposta correta. Por mais que a imagem não apresente os estágios seguintes, é o processo que tem que acontecer. Professora, mas e o comando da questão? A questão simplesmente diz: considerando a sucessão ecológica, é correto afirmar que. O enunciado da questão ele não se limitou considerando a sucessão representada na imagem, ele deixou abrangente, ele deixou aberto. Então, já que a questão deixa o enunciado aberto, na minha opinião, a resposta correta é a letra C, porque depois do capim irão vir os arbustos e depois do arbusto, o porte arbóreo. Mas vamos seguir. Alternativa D.
Depois do estabelecimento da fase 4, surgirão os primeiros animais. Tudo bem. Dando início à sucessão zoológica? Não, pessoal. Nós sabemos que o processo de ocupação animal ele será gradual também, tá? E conforme os estágios do processo de sucessão ecológica forem evoluindo, consequentemente, a ocupação pela fauna também acontecerá. A curiosidade é que nós não estamos nos referindo aqui a uma sucessão zoológica, tá? Esse termo não convém ao nosso conteúdo. Descartamos, então, a alternativa D. Alternativa E. A comunidade atinge o clímax na fase 4. Olhem ali na fase 4, composta por gramíneas. Situação em que a diversidade de organismos e a biomassa tendem a se manter constantes? Ou seja, não haverá uma evolução, não haverá uma ocupação por arbustos ou futuramente pelo porte arbóreo? Então, eu discordo da alternativa E, que é o gabarito de internet. Não acho correto dizer que o clímax é este, no estágio de gramínea. Para mim, eu mantenho ainda a questão do clímax composto por porte arbóreo, por uma floresta. Então, na minha opinião, esta questão tem erro de gabarito e a resposta correta é a letra C e não a letra E. Dúvidas, anotem que depois podemos abrir uma discussão lá no final. Pergunta número 2 é uma questão do Enem, de um enunciado bem descritivo para nós fazermos análise. Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase totalmente desmatada. Ponto, paramos aqui. Estamos falando de uma sucessão primária ou de uma sucessão secundária? Logicamente, uma sucessão secundária, porque nós estamos falando de um reflorestamento. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados no Brasil Central e em seu clímax possui vegetação arbórea perene. Prestem bem atenção nesses termos que nós vamos trabalhar esse conteúdo na parte de ecossistemas. Toda vez que nós falamos perene, sempre verde, tá? E apresenta um dossel fechado, ou seja, a copa das árvores é bem intrincada uma na outra, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas, ou seja, essa copa das árvores bem fechada não permite com que o sol chegue até o solo. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada, sob 4 condições de luminosidade. Primeira condição, sol pleno, e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com os critérios específicos. E os resultados obtidos foram os seguintes. Atenção no gráfico, então. Quando nós mostramos aqui sol pleno, lembrem-se da explicação da aula da segunda-feira. Condições hostis, sol pleno. Então, as 10 espécies que foram utilizadas, a primeira teve um desenvolvimento razoável, segunda bom, terceira bom, quarto bom, quinto bom. 6, 7, 8 e 9 teve um desenvolvimento ruim e a 10ª um desenvolvimento razoável. Então, vamos parar e analisar o seguinte. Se eu estou fazendo a introdução de espécies pioneiras, essas espécies terão que suportar a condição de sol pleno, porque eu estou falando de um lugar desmatado. Inicialmente, eu descarto a hipótese 1
6, 7, 8, 9 e 10. Professora, por que você descarta essas hipóteses, essas plantas? Porque são plantas que tiveram um desenvolvimento razoável ou ruim na exposição ao sol. Ou seja, eu vou colocar essa planta lá no reflorestamento, ela vai resistir ao sol? Não, ela não vai. Então, não é indicado utilizar essas plantas para fazer o processo de reflorestamento da sucessão secundária. Já que eu tenho, então, as espécies 2, 3, 4 e 5, eu tenho que continuar analisando as questões de sombreamento. Nessas condições de sombreamento, eu tenho que ir analisando a espécie que ao longo do tempo vai se adaptar ao processo de crescimento e sombreamento deste local. Vamos para as alternativas. A parte principal nós já fizemos, que foi escolher as espécies que eu vou introduzir como pioneiras, que são as espécies, perdão aqui pelo erro de dicção, serão as espécies resistentes à exposição do sol. Então, olhem lá. Logicamente, a resposta já está assinalada aqui para vocês, mas vamos para a discussão. A espécie 8 é a mais indicada? Já descartamos, porque o que está valendo para nós são as espécies 2, 3, 4 e 5. Alternativa B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam a alta incidência de luz solar, que é o caso da espécie 2, 3 e 5. Tudo bem. Ele não mencionou a 4 aqui, vamos voltar lá no gráfico. Ele não mencionou a 4, tá? Mas ele pegou as espécies 2, 3 e 5, que são espécies que tiveram ali um desenvolvimento bom na exposição do sol. Alternativa C. Sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta incidência luminosa. Pessoal, toda vez que nós trouxemos espécie exótica, ela é adequada para um processo de reflorestamento, ainda mais que eu estou falando de espécies nativas de uma área de mata ciliar? Não, tá? Nunca utilizo espécie exótica num processo de reflorestamento, ainda mais de uma mata ciliar, tá? Descartada completamente a alternativa C. Alternativa D. Espécies de comunidades clímax, como 4 e 7, opa, aqui mencionou a 4, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa capacidade de aclimatação a diferentes ambientes. Vamos voltar no nosso gráfico, na nossa tabela. Olha a espécie 7. Desenvolvimento ruim, 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 razoável. Vale a pena eu utilizar essa espécie 7 sabendo que ela não terá um bom desenvolvimento? A 4 terá, mas a 7 terá? Então, descartamos aqui também a opção D. Alternativa E. É recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, como as plantas das espécies 4, 6, 7, 9 e 10. Pessoal, por mais que ele tenha comentado sobre a 4 aqui, predomina 6, 7, 9 e 10 que não tem um bom desenvolvimento à exposição solar. Pois essa floresta, mesmo no estágio de degradação referido, possui dossel fechado que impede a entrada de luz. Então, fica completamente incoerente. Então, manteremos a alternativa B como correta, porque realmente serão as espécies que mais terão resistência à incidência de luz solar e poderão promover uma boa ocupação para o processo de colonização das espécies pioneiras nessa área que foi devastada e está passando pelo processo de reflorestamento. Pergunta número 3. Assinale a alternativa que aponta corretamente os indícios de que a sucessão ecológica chegou no estágio de clímax. Para quem havia me perguntado na live de segunda-feira, então o clímax é o equilíbrio. Porém, equilíbrio não significa um estágio estático. Ele não está parado. Ele já atingiu uma dinâmica, um funcionamento aceito. O potencial biótico está elevado, só que ele não está parado.
Vamos para a leitura das alternativas. Alternativa A. Cessam completamente as mudanças na biomassa. Gente, como que vai cessar completamente? Toda a vegetação, ao longo das estações do ano, por mais que nós estejamos numa faixa equatorial, ela vai passar por mudanças. Ela vai ter um período com mais folhas, menos folhas, com frutos, vai ter um período maior de chuva, vai ter um processo constante de dinamização deste ambiente. Então, ou seja, vai cessar completamente a mudança na biomassa? Descarta essa alternativa, ok? Mas se vocês ainda quiserem continuar a discussão, olha lá. A riqueza de espécies atinge um patamar e permanece constante por centenas de milhares de anos. Pessoal, nós sabemos que não. Porque se de repente esse local passar por um processo de estiagem muito grande, o que os animais vão fazer? Os animais vão migrar. Então não fica estático, tá? Não existe essa possibilidade de ficar estático. Ele sempre terá uma dinâmica, por mais que já exista o que nós chamamos de clímax. Alternativa B. As proporções da abundância total, representadas por cada espécie, assumem um valor fixo e cessam as mudanças em tempo geológico. Pessoal, o tempo geológico é o tempo da natureza. Mais uma vez aqui, nós não podemos dizer que as mudanças pararam, que elas cessaram. Nós sabemos que as mudanças, por mais que já se atingiu o equilíbrio, elas continuam acontecendo. Alternativa C. As mudanças em todas as propriedades básicas do ecossistema cessam completamente. Bom, não vou nem discutir, né? Apareceu de novo ali a palavrinha cessam completamente. Alternativa D. Passa a ser impossível detectar mudanças, por exemplo, na composição de espécies, após poucos anos. Então, a olho nu, talvez você não enxergue que estejam acontecendo mudanças, porque você simplesmente enxerga um equilíbrio. Só que essas mudanças, elas estão acontecendo, só que nem sempre elas são visíveis. Então, quando ele diz ali, passa a ser impossível detectar mudanças, por quê? Porque em meio a uma floresta caiu um galho ou nasceu uma plantinha nova, diante de um dossel fechado, você não enxerga essa mudança. Mas nós sabemos que essas mudanças estão acontecendo. As mudanças são praticamente imperceptíveis, mas elas acontecem. Alternativa E. As únicas mudanças que continuam são a especiação e a evolução. Pessoal, se já aconteceu o clímax, já chegou na evolução, tá? Parou ali. Ele não vai continuar, por exemplo, vai surgir então agora uma árvore que ao invés de ter 30 metros, para disputar um local no dossel, ela vai surgir com 50 metros. Então, a questão de evolução, ela atingiu um patamar. As árvores continuarão aparecendo, existindo, só que se manterá as espécies que já existem ali, porque nós atingimos o que nós chamamos de equilíbrio. Então, a alternativa correta é a letra D. Pergunta número 4. Considere uma área inicialmente ocupada por uma floresta e que tenha sido desmatada. Mais uma vez, então, aqui, né, pessoal? Processo de sucessão secundária. Dá-se, então, a reocupação dessa área pela vegetação natural. Durante o processo de sucessão ecológica descrito, é possível observar aumento da diversidade de espécies e da biomassa? Sim, pessoal, por quê? Se esse local foi abandonado e a natureza está com a responsabilidade de reocupar este local, consequentemente, haverá um aumento das espécies vegetais que existem ali, até mesmo as espécies animais, e, consequentemente, um aumento da biomassa. Só para tirar dúvidas, vamos para as outras alternativas. B. O aumento da diversidade de espécies, ok? Diminuição da biomassa? Não, né? Senão vai ficar contraditório. Alternativa C. Diminuição da biomassa dos produtores. Pessoal, se nós estamos falando ali que vai aumentar
a quantidade de vegetação que vai aparecer, e esses seres são produtores de alimentos, né, são autótrofos, então nós teremos um aumento e não uma diminuição. Mais uma vez, a alternativa D, começando com a palavrinha diminuição, né, mentira, já verificamos que é um aumento. E a alternativa E, a constância da biomassa e da biodiversidade antes da fase do clímax. Pessoal, essa constância, ela acontece no clímax, porque o clímax é o equilíbrio. Nessas fases que nós estamos mencionando aqui, nesse processo de reocupação, nós estamos falando de uma evolução e de um aumento gradual constante, tá? Nós não estamos falando que já existiu um equilíbrio, ok? Então, descartamos também a alternativa E. Pergunta número 5. Sobre o fenômeno da sucessão ecológica, é correto afirmar que: alternativa A, uma rocha nua submetida a condições climáticas muito severas pode ser colonizada por uma comunidade formada por angiospermas de cotiledôneas e insetos que se alimentam dessas plantas. Pessoal, descarta. Nós não temos como falar de plantas aqui que já estão num estágio de clímax. O processo de colonização na rocha nua começa por uma organização de líquens, ok? Descartada a alternativa A. Alternativa B. Uma área desmatada da floresta amazônica pode dar origem a um processo de sucessão primária. Pessoal, parem, pensem. Desmatamento, sucessão secundária. Grifem o erro aí. Alternativa C. Algum tempo após a colonização de uma área, chegam diversas espécies que passam a competir com as espécies pioneiras, podendo eliminá-las. Então, ou seja, a espécie pioneira, ela tem a função de fazer a ocupação inicial. Ao longo dos anos, ela pode ficar sufocada por espécies maiores que ultrapassarão a sua altura de crescimento, né? Então, já que elas ficam sufocadas nessa sombra, elas acabam morrendo, elas acabam desaparecendo. Só que elas deixam ali no solo sementinhas em estágio de dormência, e no caso de, em meio a esta floresta, cair uma árvore, quebrar uma árvore, quem aparecerá primeiro no processo de reocupação serão as pioneiras. Por mais que ela tenha um ciclo curto de vida, sabendo que as espécies do clímax também nascerão, também germinarão e ocuparão o seu espaço. Alternativa D. Durante o processo de sucessão, surgem novos microambientes que passam a ser ocupados pelas espécies mais abundantes naquela região em particular. Pessoal, vão surgir novos microambientes? Não, tá? Não serão novos microambientes. Nós teremos evolução gradual de ambientes, consequência do processo de evolução das espécies vegetais que estarão colonizando este local. Descarta a alternativa D. Alternativa E. Na sucessão, tanto primária como secundária, verifica-se um aumento no número de espécies, mas uma diminuição da biomassa. Pessoal, não. Não. A biomassa, ela sempre aumenta. Então, a alternativa certa, letra C. Última questão. Numa sucessão de comunidade. Pessoal, vocês se lembram o que é comunidade? Comunidade, né? São ambientes formados por seres da mesma espécie. Alternativa A. Constância de biomassa e de espécie. Pessoal, se nós estamos falando de uma sucessão, há uma constância ou uma evolução? Existe uma evolução. Descartada a alternativa A. Diminuição da biomassa, descarto. Alternativa C. Diminuição da biomassa, descarto. Alternativa D. Aumento da biomassa? Sim. Menor diversificação das espécies? Não, pessoal. As espécies irão aumentar a diversificação.
A alternativa E, aumento da biomassa e maior diversificação das espécies. Então, pessoal, nós temos aqui esse processo de sucessão ecológica, que é uma evolução constante do aumento da biomassa e da diversificação das espécies. Opa, perdão, eu falei que era a última questão, mas a nossa última questão é a número 7, tá? Falei que eram 6 exercícios, mas são 7. Mas como nós chegamos aí só a 25 minutinhos, nós podemos chegar até 30 minutos com essa parte aqui da explicação dos exercícios, ok? Vamos lá para a leitura dessas 4 alternativas. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações graduais na constituição das comunidades de organismos, ok? Não há nem o que se discutir aqui. Alternativa número 2. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão, a comunidade correspondente é a clímax. Pessoal, cuidado, tá? É um estágio de estabilidade, mas não é um estágio estático. Ele sempre está tendo uma dinâmica. Existe sempre ali um movimento de tudo que está acontecendo e está ocupando esse clímax. Alternativa número 3. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta inicialmente, atingindo o ponto mais alto no clímax, estabilizando-se então. Mais uma vez, cuidado aqui com a palavra estabilizando. Estabilizar não significa parar, tá? Mas sim atingir um equilíbrio. E a alternativa número 4. Numa sucessão ecológica, ocorre o aumento da biomassa. Por quê? Eu tinha inicialmente somente os líquens. Passei para as gramíneas, para o capim. Passei por uma vegetação herbácea. Passei por uma vegetação de arbustos. Atingi uma floresta de porte arbóreo. Compare essa floresta de porte arbóreo com os líquens inicialmente. Então, o que você tem? Você teve um aumento da biomassa. Temos aqui, então, todas as alternativas corretas. Pessoal, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Acredito que seja importante vocês ouvirem com atenção. E se ficaram algumas dúvidas, nós podemos esclarecer isso na sequência da próxima live. Tudo bem? Então, esse vídeo eu já deixei gravado anteriormente para vocês. Ele corresponde a uma parte da nossa aula e na sequência vocês terão listas de exercícios sem respostas que nós também deveremos discutir. Eu deixei no Instagram da Medicina Veterinária um item, um link, uma página para vocês analisarem algumas imagens da força da natureza no processo de sucessão ecológica. Vou pedir para um dos monitores da sala deixar o link desse Instagram lá no grupo também para vocês poderem acessar. Pessoal, nos falamos na sequência, ok? Tchau, tchau.